Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que, olha, toca todo mundo: a preocupação. Mas a gente vai fazer isso por um ângulo bem específico, o da vida cristã. Pegamos um material muito bom, Preocupação Cristã: Fé, Paz e Propósito na Vida. E a nossa ideia aqui é destilar o que tem de mais importante nessa fonte, né? Exato, um tema relevante demais. Para começar, então, o que esse material diz sobre a preocupação em si? Assim, psicologicamente é aquela mente que não para, né? Fica antecipando o problema. É normal, claro. Até ajuda às vezes a gente se precaver. Mas o material faz uma distinção importante logo de cara, né? Entre isso e a ansiedade mesmo, aquela que trava. Sim, ele diferencia bem a preocupação comum versus algo mais paralisante. E aponta quando essa preocupação passa do ponto, sabe? Quando começa a atrapalhar a decisão, a paz da gente, os relacionamentos. Aí, para quem tem fé, como que fica essa dinâmica toda? Pois é. E a Bíblia? Nossa, ela não foge do assunto, né? O material lembra muito bem daquele "não andeis ansiosos" de Jesus, lá em Mateus 6. Um clássico, né? Total. E traz exemplos muito humanos. Tipo a tensão entre Marta e Maria. Uma super preocupada em servir, fazer tudo perfeito. Aquela agitação toda. E a outra ali quieta, só focada em ouvir. Ou Davi, né? Nos Salmos, parece que ele pega toda aquela aflição e, puf, transforma em oração. Exatamente. O material mostra que é uma luta real, tá lá nas escrituras. Não é algo inventado agora. Não mesmo. E o que eu acho fascinante que o material explora bem é justamente essa tensão, a nossa experiência humana de se preocupar e o chamado de Deus pra gente confiar. É uma linha bem delicada, né? Muito. E o material até provoca, sabe? Ele pergunta: quando que essa preocupação vira, na prática, uma falta de fé? Quando a gente tenta controlar tudo, quase como uma... Deixa eu ver como o texto chama. Assim, uma idolatria do controle. Idolatria do controle. Nossa, isso é forte. Dá pra gente desempacotar um pouco mais o que o material quer dizer com isso. Parece um ponto bem central. Com certeza. Pelo que eu entendi ali da fonte, essa idolatria do controle é aquela nossa mania, bem humana mesmo, de querer botar nossa segurança na nossa capacidade de prever tudo, de gerenciar cada coisinha do futuro. Puro medo, né? Exato, puro medo. É como se sem perceber a gente se colocasse no centro, sabe? No lugar onde deveria estar a confiança em Deus. O material sugere que sacar essa dinâmica já é um passo enorme para desmontar esse ídolo que a gente cria e que rouba a nossa paz. É um medo que, se a gente não vigiar, paralisa. Pode até afastar da fé. Faz todo sentido. E como o material lida com a nossa falha nisso tudo? Porque vamos combinar, Jesus mesmo chamou os discípulos de homens de pouca fé, né? Isso não pode acabar gerando mais culpa? Olha, é uma preocupação super válida. E o material parece que pensa nisso sim. Ele tenta equilibrar, sabe? O chamado para ter fé com a realidade da graça. Sim, tem as exortações para confiar, mas a mensagem principal não é de condenação, tipo, você não consegue confiar, que horror. Pelo contrário. Menos mal. Ele enfatiza que a graça de Deus acolhe a nossa fraqueza. O convite constante, segundo a fonte, é sempre para a gente redirecionar. Transformar aquele ciclo vicioso da preocupação num ciclo virtuoso, oração e entrega consciente. Entendi. Menos autojulgamento e mais buscar ajuda em Deus, então. Exatamente isso. E falando em ajuda, o material com certeza traz ferramentas práticas, né? Quais são os pontos altos aí? Eu li que mencionavam uns versículos-chave. Ah, sim, com certeza. Ele aponta muito para a escritura como fonte de força mesmo. Filipenses 4, 6 e 7 é tipo um pilar central ali no material. Aquele do "não andem ansiosos por coisa alguma". Esse mesmo. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará os seus corações. É quase um passo a passo, né? É verdade. E menciona também em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, e outros textos importantes como Salmo 55, 22 e Mateus 6,34, aquele do basta cada dia o seu mal. Legal. E como o material conecta esses versículos com a vida real, com o dia a dia? Porque só ler não adianta muito, imagino. Iria carga mesmo. Transferir, gostei disso. Entregar ativamente as preocupações, confessar a dificuldade que a gente tem de confiar
e pedir paz. E outra ferramenta poderosa que ele destaca é a gratidão. Gratidão? Como assim? O material sugere que focar no que a gente já tem, sabe? Lembrar das bênçãos do passado, isso funciona como um contrapeso mental para a preocupação com o futuro. Muda o foco. Interessante. E, muito importante, aponta para a comunidade de fé, a igreja, os irmãos e irmãs, como um suporte vital mesmo, seja num aconselhamento, num grupo de oração ou só numa conversa que ajuda a gente a ver o problema por outro ângulo. Entendi. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, a mensagem principal do material parece ser que, sim, a preocupação é real, faz parte de ser humano, mesmo para quem tem muita fé. Inegável. Mas a perspectiva cristã, segundo o material, oferece um caminho, não para negar a preocupação, mas para transformar ela. Isso, transformar. Através da confiança ativa em Deus, da prática da oração como essa entrega que você falou, da gratidão que muda a perspectiva, de se apegar à palavra e de buscar apoio na comunidade. Aquele princípio de Mateus 6, de viver um dia de cada vez, parece ser a chave prática para isso tudo, né? Perfeito, é bem por aí. E isso me leva a uma reflexão final que o material também inspira, com aquele exemplo de Jesus dormindo no barco, lembra? No meio da tempestade. Lembro, claro. Impressionante aquilo. Pois é, e o material levanta uma questão bem interessante para a gente pensar. Como seria, na prática, a gente cultivar de propósito esses momentos de descanso no meio da tempestade? Confiar ativamente, mesmo quando tudo em volta parece um caos. Como será que essa prática, assim, deliberada, de buscar a paz apesar de tudo, poderia, aos pouquinhos, reprogramar nossa relação com a preocupação? Nossa. Fica aí algo para a gente refletir, né? Como trazer essa calma do barco para a nossa vida corrida?